pós-tribulacionista, vai ser antes da tribulação, vai ser no meio, vai ser depois. Vou falar um pouquinho isso com você. Irmão, isso não impede, o importante é ser salvo, amém? Importante é você subir, aceitar Cristo, viver uma vida íntegra, fiel ao Senhor, para que você possa desfrutar daquilo que Deus Ele tem de melhor para nossas vidas. Então, gente, a base desse estudo todo que foi trazido, está sendo trazido, eu me apropriei do estudo de João Caetano, é um dos maiores líderes nessa área, mestre nesse assunto de escatologia, né? De vez em quando, às vezes ele faz uma visita na Advec, ele mora em Miami, ele tem mais de 50 anos no ministério, ensinando sobre Apocalipse. É um homem que já viajou para mais de 100 nações, é um conferencista, pastor renomado. Na época do Billy Graham, algumas conferências que aconteceram nos Estados Unidos, ele era convidado para participar. Então é um cara que tem peso, tem uma bagagem. E outro também é o professor, como é que é o nome, filha? Givanildo, é isso aí, Givanildo Hermano, da Rede Brasil, é um mestre. Tenho aprendido muito com esse homem. A gente tem buscado um curso de escatologia, a gente tem assistido online, né? E eu peguei aqui algumas figuras, porque isso na verdade, coloca em disponibilidade para aqueles que estão aí estudando, querem tirar foto, é permitido isso. Então, eu tirei, fiz uma pincelada de algumas figuras para facilitar o seu entendimento. A imagem aqui talvez não está um padrão alto de qualidade, mas eu creio que dá para você entender, né, todo esse processo que a gente está falando sobre o livro de Apocalipse. A minha ideia é facilitar o seu entendimento, tá bom? Fala aqui, eu quero perguntar a você que está na igreja há bastante tempo, você realmente já teve algum tempo na sua igreja, atrás, sem ser essa igreja aqui, algum momento que você foi instruído sobre Apocalipse, culto? Você já teve isso aqui? Quem teve aqui, levanta a mão. É muito difícil você ouvir um assunto desse, não é verdade? Mas é extremamente importante. Por quê? Vamos consultar as escrituras? Eu vou pedir os irmãos, vou ficar só na corrida fiel, para a gente, né, ter uma interação bacana. Vou botar aqui, tem um slide já pronto, algumas passagens a gente vai ter que estar trocando essa bola aí, mas eu quero pedir a você, só em Apocalipse capítulo 1, abre ali em Apocalipse capítulo 1, as primeiras palavras que João recebeu de quem? Quem é que revelou o livro de Apocalipse e entregou a João? Foi quem? Jesus, amém? Foi Jesus, sim ou não? Então quem entregou, né, na verdade, as revelações do livro de Apocalipse? Apocalipse fala a respeito das coisas que estão por vir, por isso é chamado um livro escatológico, né? Revelação significa tirar o véu. Então Jesus, ele entrega isso com um propósito, não somente para João ter o entendimento, mas na verdade para toda a igreja de Cristo, independente da sua geração. Então ele começa já a falar aqui em Apocalipse capítulo 1, vamos aqui ler pelo menos os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu para mostrar a quem? Aos seus. Então Jesus, ele entrega as revelações a João, não somente para aquele tempo, para os irmãos da época, mas também para toda a igreja e para a sua geração futura, para mostrar aos seus servos. Quantos aqui são servos de Deus? As coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Continua. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo, bem-sucedido será aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui na verdade, Deus, ele traz, por intermédio de Cristo, a revelação a João. Ele estava na ilha de Patmos, preso por proclamar o Evangelho, e naquele momento ele recebe as revelações daquilo que está por vir. Então talvez você possa questionar e perguntar, mas por que eu devo acreditar que Jesus, ele voltará? Como sempre falo, existe para mais de 2.000 profecias nas Escrituras que tratam da volta de Cristo.
Quando você estuda sobre Jesus, as profecias que se cumpriram, na verdade, se classificam em 4. A primeira profecia de Jesus, você vai encontrar nas Escrituras, que fala sobre a vinda de Jesus como ele veio, na sua figura terrena, humana, né? O verbo encarnado. A segunda também, profecia que fala sobre Jesus, fala sobre a sua morte. A terceira fala sobre a sua ressurreição. E a quarta fala da sua volta. Então, 4 profecias falam a respeito de Jesus nas Escrituras. 3 já se cumpriram. E falta cumprir essa última, que é a sua volta. Então, 75% das profecias citadas a respeito de Jesus, todas elas se cumpriram cabalmente. Então, está faltando exatamente agora a volta. E quando se fala da volta de Cristo, as Escrituras retratam mais de 2.000 profecias que falam da sua volta. O próprio Senhor Jesus, ele falou. Não somente os profetas do Antigo Testamento, os anjos declararam a volta de Cristo, os discípulos, apóstolos e o próprio Messias, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ele profetiza a respeito da sua volta. Então, nós cremos como cristão que Cristo, ele vai realizar a maior promessa feita à sua noiva, à sua igreja, que será a sua volta. Então, aqui eu quero colocar agora aqui no telão um mapa que eu peguei lá, né, cedido lá pela Rede Brasil. Está um pouco embaçado, mas dá para entender. Pastor, o que é esse bonequinho aqui? Esse bonequinho lá de cima, na verdade, fala sobre a ressurreição do justo. Aqueles que estão lá em cima, na verdade, aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que partiram, estão mortos, dormindo, esperando a volta de Cristo. Existe uma promessa para essas pessoas, os santos, a igreja, amém? Que não está mais presente em atividade, mas estão dormindo no Senhor. Amados irmãos, parentes, familiares, né? Mártires que morreram na história por causa do Evangelho, essas pessoas estão ali, são os mortos, né? Mas estão aqui, dormindo. Então aqui na verdade é a igreja aqui embaixo, os vivos que estão em Jesus. Jesus, quando ele voltar, a geração que está viva, né? Ou seja, a palavra fala que nós, os vivos, lá em Tessalonicenses 4, 14, 16, que nós não precederemos aqueles que estão o quê? Mortos. Os mortos eles vão ressuscitar. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, que isso será num piscar de olhos, vai ser frações de segundo, não vai dar tempo de despedir do pai, da mãe. Eu vou lá falar com meu filho, dar um abraço, um beijo nele. Não tem tempo. Vai ser um piscar de olhos. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos, juntos simultaneamente, com um corpo glorificado, parecido com Jesus, vão habitar nos céus. Esses vão subir. Então nesse momento acontece, coloquei aqui embaixo para você, a primeira fase da volta de Cristo. Porque Cristo, ele fala que vai voltar nas Escrituras, mas essa volta de Cristo, na verdade, ela vai ter 2 fases, a primeira e a segunda. A primeira fase, Jesus ele volta para arrebatar a sua igreja, e para ali passar, como aqui temos aqui em cima, ó, tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Paulo fala aos romanos, como também em Coríntios, que todos nós passaremos diante desse tribunal para sermos recompensados pela obra. Ou seja, você que é um cristão, eu como cristão, nós como igreja do Senhor, toda a nossa história, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, com motivações certas, a palavra fala que essa obra passará pelo fogo, e aquela que permanecer é essa que vai contar para Deus, amém? Então quando a gente faz a obra do Senhor, tudo aquilo que nós fizemos para Cristo, para o seu reino, nós seremos o quê? Recompensado. A palavra fala de galardão, uma recompensa que todos aqueles santos da igreja serão recompensados. Então o primeiro tribunal que vai acontecer é o tribunal de Cristo. Esse tribunal é somente para os salvos, amém? É somente para a igreja. Esse tribunal não é para condenar a igreja, porque a igreja ela é salva pela graça mediante a fé. Ela foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Então esse primeiro tribunal, exatamente para a recompensa dos galardões. Após essa recompensa, lá em cima está céu,
ela passa agora durante 7 anos nas bodas do Cordeiro. É uma festa, é onde algo que você nunca viu, a alegria que você nunca vivenciou, será uma festa incomparável. Por mais que você já participou de casamentos, né, de pessoas ali bem sucedidas, nada se comparar na terra com aquilo que vai acontecer no céu, que é as bodas preparadas pelo próprio Cordeiro de Deus. Então vai ser um casamento, né, vai ser nada mais que esse matrimônio vai ser oficializado, e esse período de bodas, esse tempo vai durar durante o que? 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Olha para aqui o mapa, fala assim: a igreja salva, fiel, que permaneceu até o fim, meu irmão, está resolvido. Fala assim, está tranquilo. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Então você está no caminho, está honrando ao Senhor, está fazendo aquilo que é o correto, você está honrando ao Senhor aí, você está debaixo de uma graça, mas Deus, Ele preparou as boas obras, como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, para que nós, eu e você, viéssemos andar sobre elas. Então a igreja está salva participando dessas bodas, né? Glória a Deus por isso. E na terra que nós aprendemos? Na terra aqui, nós aprendemos que vai acontecer aqueles que ficarem, a igreja mundana, a igreja que se corrompeu, pessoas que vivem na apostasia, pessoas que não aceitaram Cristo, não fizeram uma aliança com o Senhor, pessoas que negaram a Jesus, esses ficarão no período chamado grande o quê? Tribulação. Esse período também vai durar, diga comigo, 7 anos. Então, bodas no céu, 7 anos, festa, e na terra, 7 anos de quê? De grande tribulação. As escrituras falam que esse período de grande tribulação é algo que vai acontecer na história que nunca aconteceu antes. Grande dor, sofrimento, aonde a humanidade nunca experimentou nada igual. Então não vai ser algo fácil, vai ser um caos sobre a terra. A igreja subiu, arrebatou. Imagine milhares e milhares de pessoas que sumiram do mundo, santos, talvez ali pilotos de aeronave, piloto de transporte. Meu irmão, olha o caos que isso vai ficar. Olha o caos que isso vai ocasionar à saúde. Quantos desastres vão acontecer? Problemas na economia, na política. Ninguém sabe o que dizer, como explicar o que aconteceu. Amém? Então, nesse momento dessa grande tribulação, vai se apresentar um grande líder mundial que se chama quem? Anticristo. Então, o anticristo, na verdade, ele não é o diabo. O diabo, ele na verdade está por detrás do anticristo. Da mesma forma como o próprio Jesus é a representação de Deus, o anticristo é a representação do que? Do próprio Satanás. Então existe o que? Muitos não gostam de dizer a trindade satânica, não podemos dizer o trino, porque a trindade é uma só, né? O trino satânico, Satanás, anticristo e o falso o que? Profeta. Então essas figuras vão se apresentar no início dessa grande tribulação. Nós aprendemos aqui que o anticristo vai ser um homem com uma mente brilhante, porém demoníaca, né? Uma pessoa carismática, eloquente, uma pessoa que é um grande articulador. Ele vai ter estratégia para muitos problemas que vão acontecer no mundo, como a fome, como a miséria, situações que estão acontecendo na economia, na política. Então ele vai vir com uma ideia, né? Assim, algo brilhante, influenciado por uma mente o quê? Diabólica. Então ele oferece um pacto, né, de paz, exatamente também para Israel, por um período de 7 anos. Isso é visto lá em Daniel, capítulo 9, 27. Ele faz um pacto dizendo sobre segurança, prosperidade, sobre paz e tudo. Só que nesse meio tempo, aqui na metade da grande tribulação, 7 dividido por 2, vai dar o quê? 3 anos e meio. Ele aqui cai a sua máscara. Ele começa agora por não alcançar a prosperidade prometida, a paz que todo mundo espera. Nem político, né, irmão? Político, ela promete tudo, quando chega lá não faz nada. Então, quando chegar aqui e cair essa máscara, ele vai colocar tudo na conta de não ter alcançado a prosperidade devida e todos os seus projetos por causa da nação de Israel. Então, junto aqui com o anticristo, vai apresentar também a segunda figura, que é quem? É o falso profeta. O falso profeta vai ser um líder religioso, também um grande articulador, não somente na religião, como também na política. E qual é o propósito falso profeta? Exatamente exaltar o anticristo, para que ele não venha a ser somente ovacionado, clamado como um líder
mundial, mas também como um próprio Deus, né? Antigamente os imperadores romanos eram também considerados o quê? Deuses. César era dado como um deus de Roma. Então, da mesma forma, ele vai tentar exatamente incentivar as pessoas à idolatria, a adorá-lo. Então, nesse momento aqui de 3 anos e meio, você vai ver a figura, relembrando, do anticristo, do falso profeta, e também há alguma curiosidade que a gente vê nas escrituras, que são chamadas 144 mil testemunhas, que na verdade o texto fala que são judeus, porque vem 12 mil de cada tribo, lá da tribo de Jacó, descendência. Então, na verdade, esse remanescente que é chamado, eles vão se manter firmes, porque eles vão começar a ter a compreensão que o verdadeiro Messias é aquele que teve lá atrás, e não esse grande líder. Porque na verdade os judeus ainda têm a expectativa que Jesus, o Messias, na verdade, virá sobre a terra. Você sabia disso? Muitos judeus que estão debaixo de promessa, eles negaram o Cristo, o verdadeiro lá atrás, eles estão na expectativa que o Messias ainda virá sobre a terra. E eles têm na mentalidade deles, os judeus, que esse Messias virá como um grande rei, um grande líder. E Jesus não veio da maneira que eles entenderiam que fosse, né? Então, por não atender a expectativa deles, eles acreditam que Jesus foi sim um profeta, mas não um filho de Deus. Então, por isso, o anticristo ele virá nessa condição, exatamente para engodar esse povo e se apresentar como o próprio Messias, Deus, naqueles últimos dias. Então, na verdade, aqui você vai ver então o anticristo, falso profeta, e as 144 mil testemunhas que vão se converter a Cristo. Eles vão começar a ter o entendimento, eles vão começar a montar o quebra-cabeça e entender que aquele governo não é nada bom, aquilo não é de Deus, e eles vão começar a proclamar o evangelho para muitas nações. Então, aqui nesse momento ainda vai ter conversão. Pessoas vão se converter, outros vão morrer como mártires, porque serão perseguidos pelo governo do anticristo. Então, pessoas aqui vão ter conversão, judeus em maior número, como também outros povos e nações. Então, esses 144 mil, na verdade, eles não somente vão ser selados pelo Senhor, mas eles têm a missão de proclamar o evangelho nesse tempo chamado Grande Tribulação. Então o que acontece? Eles vão se opor ao governo do anticristo, eles não vão permitir de ter na sua mão direita ou na testa a marca da besta, como você vê lá no Apocalipse, né? Que ele vai colocar a marca em todos os povos e nações, e aquele que não tiver a marca não poderá comprar e nem vender. Esses homens vão se opor ao governo, não vão permitir colocar a marca da besta em sua mão ou sua testa, como também não vão se prostrar na religião que o falso profeta tentará levantar nesses últimos tempos. E por isso eles vão ser perseguidos. Ao acabar a sua missão, esses homens, eles são degolados, decapitados, que Apocalipse vai dizer, e a gente vai mostrar isso aqui para você. Eles vão ser mortos como mártires, e muitas pessoas vão ser alcançadas, multidões vão reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então aqui, exatamente nesse momento, a ira, como a gente viu aqui, o juízo de Deus vai começar a ser intensificado. Quando você pega lá o livro de Apocalipse, você vai ver que os selos serão abertos, as trombetas, 7 trombetas serão tocadas, como também da mesma forma o que? As 7 taças da ira serão o que? Derramadas. Isso vai acontecer algo esporádico, em períodos, não é derramado tudo num tempo só. Porém, aqui já começa o que? A tribulação. Porque as trombetas vão começar a tocar aqui, selos serão abertos, como também as taças serão o que? Derramadas. Então isso aqui não vai ser uma Disneylândia, não, vai ser um negócio terrível, né? Ah, por quê? Mas vai ter uma aparência de paz. A aparência de paz não é uma verdadeira paz, sim ou não? Vai aparentar uma paz, mas o negócio aqui vai começar a ficar feio. Vai ter guerras, onde algumas nações vão se opor ao anticristo, fome e o derramamento da ira de Deus. Então os selos são abertos, né? As trombetas começam a tocar, e cada toque é um juízo sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre toda a terra. Quando você olha lá para Apocalipse capítulo 8, vou botar do 7 em diante, Apocalipse 8 do 7, depois a gente volta para o slide. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo. Olha só, saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada.
uma terça parte das árvores será queimada somente por um toque dessa trombeta, onde é somente um juízo. Aí depois vem a segunda trombeta, outro momento. Isso tudo já começa já na história da grande tribulação. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo. Qual é um grande monte ardendo? Pode ser comparado com um asteroide grande, amém? Em fogo, ardendo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Foi batido no mar e o mar se tornou parte dele em sangue. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das embarcações, das naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo com uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Nome da estrela, Absinto, a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Alguns estudiosos, diante de todas essas... E aqui você vai ver somente 4 trombetas, ainda tem mais 3 para ser tocadas. Então, grande parte dos estudiosos acredita que parte, aproximadamente, 25% dessa humanidade que fica nesse período vai morrer. Exatamente por tantas calamidades. Alguns falam que próprios vivos vão invejar os mortos. Então não vai ser nada fácil. Então a grande tribulação começa. A gente às vezes fala que o primeiro período é tribulação e o segundo grande tribulação. Na verdade tudo é grande tribulação. Mas por quê? Porque isso aqui vai intensificar. Mas a tribulação, ela já começou. Então todas essas 21 figuras sobre o selo, que são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças, essas 21 figuras, na verdade, figuras que representam a ira de Deus sendo derramado sobre a terra, né, sobre a natureza, como também sobre o quê? A humanidade. Então aqui na grande tribulação, você vai ver que realmente, agora, no segundo momento, nós aprendemos que vai apresentar mais uma figura, que são chamadas 2 testemunhas. Depois de 3 anos e meio, ela se apresenta, que vai ser 2 profetas, usado poderosamente por Deus. Não vamos aqui ficar especulando quem são. Muitos falam, pode ser Moisés, Elias. A gente crê que eles podem se mover da mesma forma como o espírito de Elias e o espírito de Moisés. Necessariamente não precisa ser Moisés e Elias. Por quê? Porque esses homens vão operar os mesmos sinais semelhantes a Moisés e quem? A Elias. Então essas 2 testemunhas aqui, elas vão se opor, vão realizar sinais, juízo, além das trombetas, além das taças sendo derramadas, eles vão promover juízo, trazendo tormento sobre a terra, para que haja o quê? Arrependimento. Vocês precisam se arrepender, Jesus voltará, vai ter um novo tempo, vai ter um milênio, uma nova história. Então muitos ali vão até mesmo perseguir esses 2 profetas de Deus, o anticristo, seu governo, seja o falso profeta, vão perseguir esses homens. Nós aprendemos que depois desses homens cumprir também a sua missão, eles são mortos em praça pública, e ali fica 3 dias e meio, todos vê a morte, não permitem sepultar os seus corpos, para dar exemplo, né? E também para quê? Para desonrar esses homens. Só que de uma forma sobrenatural, a última mensagem que nós aprendemos, Deus vem com seu Espírito, vivifica esses homens em praça pública, onde todos os povos e nações verão. De que maneira? Hoje sabemos que através da mídia, das redes sociais, isso é possível. Esses homens serão tomados pelo Espírito de Deus e serão arrebatados e ficarão com o Senhor. Deus toma para si. Então, querido, hoje eu quero aqui dar continuidade. O que vai acontecer agora após? O que vai acontecer depois dessa grande tribulação com essas pessoas que estavam aqui? O que vai acontecer? Aqui nós queremos falar até o milênio. Hoje nós vamos chegar até aqui e vou tentar finalizar outro dia, porque é muita coisa. Então, gente, vamos lá. No final da grande tribulação, o próprio anticristo, o falso profeta, Satanás, vai se opor com intensidade sobre a nação de Israel. Então, porque na verdade ele sempre teve o desejo de destruir Israel, como também o povo judeu, aonde nasceu o próprio Messias Jesus. Ele tem um desejo de sentar no próprio trono de Jerusalém, aonde esse templo será reedificado. Não sabemos se isso vai acontecer antes ou depois do período da grande tribulação, não existe um parâmetro certo para isso,
mas o templo, com certeza, será reconstruído, aquele que foi prometido, né, pela própria palavra, e ele vai querer sentar nesse trono, no próprio templo de Jerusalém, como o próprio Senhor, porque ele é um imitador. Então, nesse momento aqui, vai intensificar, seja os problemas, seja as adversidades sobre esse povo, a grande tribulação, como também muito mais sobre Israel, porque muitas nações vão estar se opondo contra o próprio povo Israel de Deus. Então vamos lá, pode passar o segundo slide agora aí, só aqui para você ver a diferença. Volta lá o primeiro, volta lá só para eu mostrar aqui um negócio aqui. Então você aprendeu, grave isso aqui, ó, que é importante. Fala comigo, primeira fase da volta de Cristo, arrebatamento. Agora Jesus, ele vai voltar aqui, ó, fala comigo, segunda fase da volta. Então a gente vai ver a diferença da primeira e da segunda para você ter compreensão. Jesus vai voltar exatamente no final dessa grande tribulação. Então vamos aqui, pode passar o slide. Principais diferenças entre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Principais diferenças, aqui ó, as pessoas, estão vendo aqui os bonequinhos subindo? Olha aqui ó, é você subindo, tá vendo? Tem um irmão mais gordinho, outro mais fininho ali, tá vendo? Tem uns que é mais gordinho, fica mais para trás, ó, é mais força, irmão. Só para descontrair, tá, irmão? Nada contra. Aqui é o arrebatamento. Então aqui a igreja, Deus tomou o quê? Arrebatar significa puxados para cima. Amém? É como fosse um sequestro. Aqui já é a segunda, aquele momento que eu falei. Jesus agora volta no final da grande tribulação, após esse terrível governo do anticristo, essa oposição a Israel e ao povo judeu. Ele vai se aliançar com várias nações para exatamente exterminar Israel. Cara, você vê que Israel é uma nação que é protegida por Deus ao longo de todos esses anos. Israel, para se manter a nação que ela hoje, é muito milagre de Deus. Se você estudar sobre Israel, e você já parou para pensar que Israel ele fica no meio do mapa geográfico, ele é o centro das nações. Se você pegar o compasso, pegar a geografia, ele está no centro exatamente de todas as nações do mundo. Pequenininho, aproximadamente também do nosso Sergipe, mas é uma potência. Melhores médicos, cientistas, vários ganhadores de prêmios Nobel são judeus. Por quê? São um povo temente ao Senhor. Então aqui ó, você vai ver agora Jesus. Agora os irmãos estão mais fitness voltando, está mais leve, está voltando. Isso aqui é como fosse o Monte das Oliveiras, onde Jesus se despediu. A palavra fala que Jesus voltará com a sua igreja e pisará os seus pés nesse monte, nessa segunda fase da sua volta. Então vamos aqui só para relembrar a diferença de uma fase para outra. Pode colocar o terceiro slide. Primeira fase, será precedido pelos sinais. Então Jesus ele vai voltar na primeira, aquela primeira, que é no arrebatamento. Quando é que isso vai acontecer? Não sabemos o dia, a hora, mas Jesus, ele deixou alguns sinais que irão acontecer, que precederão a sua volta. Podemos colocar lá em Mateus, só para ver rapidamente, Mateus 24, 4, 12, só para a gente relembrar. Mateus 24, 4, 12. Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos. Os discípulos perguntaram, vem cá, quando o Senhor vai voltar, Jesus? Ele falou, calma, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele fala assim dizer, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis guerras, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é visto, é preciso, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o quê? O fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de, como aqui nós falamos, Jesus compara uma mulher no trabalho de parto, princípio de dores, as contrações, não é isso? A mulher quando está próximo de gerar criança, ela começa a ter contrações. Então, pastor, mas guerra sempre teve muito tempo, terremoto sempre aconteceu, mas você concorda comigo que as guerras e terremotos, todos esses efeitos climáticos que estão acontecendo na história, estão sendo intensificados? Estão aumentando? É que nem a mulher que está grávida, ela intensifica as contrações, e isso está dizendo que está próximo de ela dar o quê? A luz. Então Jesus ele fala, olha, isso que está acontecendo não é o fim,
mas isso precede, são sinais que estão apontando para a minha volta. É que nem princípio de dores. Ele continua dizendo: então vos hão de entregar, seres atormentados, matar-vos-ão, seres odiados, em todas as nações por causa do meu nome. Se você não sabe, querido, várias nações, tem muitas pessoas morrendo nesse momento por causa de Cristo. Missionários que estão em campos aí, diante de muçulmanos, países comunistas, pessoas que você não pode nem trazer um manual da Bíblia, senão você morre. Tem pessoas que às vezes só tem uma página das Escrituras guardada no seu bolso, só que a mídia não apresenta isso. Várias pessoas morrem. Se você estudar sobre o assunto, cristão morre aí diante, degolados, em praça pública, matam família, criança, por não negarem a Cristo. Isso é muito comum em países muçulmanos, isso é comum lá. Aqui nós temos uma liberdade para pregar, chamada de liberdade religiosa, para pregar, para evangelizar, e precisamos aproveitar isso como discípulo de Cristo. Então ele fala: nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros, e uns aos outros se o quê? Odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, não tem aí? Tem o Henrique Cristo, tantos aí falsos profetas dizendo que é Deus, enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito que esfriará. Você concorda que o pecado, a iniquidade, a maldade estão aumentando, sim ou não? O amor está se esfriando dentro de lares, casa, casamento, amor em relação aos filhos, aos seus cônjuges, às pessoas. Isso está acontecendo, irmão. Então são sinais, não sabemos quando Jesus voltar, mas ele deixou alguns sinais. Agora, será precedida agora a vinda de Cristo no segundo momento, será precedido pelo quê? Juízo. Por quê? Você lembra que na grande tribulação vai ser derramado as 21 figuras que representam o juízo de Deus? Selos, trombetas, taças da ira, amém? Então a segunda volta, na verdade, ela vai ser precedida pelo quê? Juízo. Então antes é pelos sinais, no arrebatamento. Agora a segunda volta, primeiro vai vir o juízo, grande tribulação, e o Senhor voltará. Bom, outra aqui, o arrebatamento aqui, principais diferenças: o arrebatamento e a vinda de Jesus. No arrebatamento, quando Jesus ele vir, será invisível, de uma forma secreta. Vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar, e junto com aqueles que estão vivos, que são santos, a igreja vai subir no piscar dos olhos e encontrar com o Senhor, o quê? Nos céus. Só que vai ser invisível, ninguém vai ver. A igreja vai encontrar com o Senhor, vai vir de uma forma secreta e invisível aos altos céus. Agora, na segunda vinda, essa será o que? Visível. A palavra fala que todos os povos e nações verão o Senhor. E isso é possível, de que maneira? Através da mídia, da rede social, da telecomunicação que nós temos hoje, não é isso? Fala que ele vai vir, os seus pés colocar sobre os montes da oliveira, esse monte será fendido, amém? Norte, sul, do oriente e do ocidente vai ser visto. A palavra fala que compara ele como relâmpago, aonde desde o ocidente e do oriente todos saberão e verão que Cristo está voltando. Diferente do arrebatamento, da primeira fase. Na primeira fase, arrebatamento, será antes da grande o quê? Tribulação. E na segunda vinda de Jesus, será o quê? Depois da grande tribulação. No arrebatamento, Jesus veio buscar o quê? Os santos. E o que vai acontecer na vinda segunda de Jesus? Jesus, ele vem com os santos. Amém? Então na primeira ele vem tomar os santos, a igreja, e na segunda, Jesus, ele vem com a sua igreja e com a sua comitiva de anjos. Então na primeira encontraremos com Cristo nos ares, e na segunda retornaremos com Jesus à terra. Amém? A igreja que passou pelas bodas e tudo, agora vamos trabalhar. Sexto aqui, diferença de arrebatamento da primeiro momento para a segunda fase, que é a vinda de Jesus. Jesus vem livrar a igreja da grande tribulação. No primeiro momento que Cristo arrebata, por que ele está arrebatando? Porque sabe que a ira vai ser derramada. Por isso que nós somos, acreditamos na visão pré-tribulacionista. Por quê? O Senhor vai nos poupar da ira. Amém? Prova disso? Bota aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para o quê? As trombetas não vão ser derramadas na grande tribulação? É ira de Deus, sim ou não?
Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Bota lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 9 e 10. Porque Ele mesmo anuncia-nos qual a entrada que tivemos para convosco, como a dos ídolos que converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Vamos aqui no 10 que é mais fácil, vai lá. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira, o quê? Por isso que nós cremos no pré-tribulacionista, que nós vamos ser arrebatados antes do período da grande, o quê? Tribulação. É o que nós cremos. E na segunda vinda de Jesus, então Jesus ele veio livrar a gente da grande tribulação. E na segunda, o que vai acontecer? Jesus vem para livrar Israel, aquele povo que vai se converter no período da grande tribulação, e com todos aqueles que aceitarão Cristo como Senhor e Salvador. No primeiro momento, Jesus encontrará a noiva nos ares. Segundo, Jesus vem à terra. Outra situação, Jesus vem para galardoar os salvos, no primeiro momento, no arrebatamento, a igreja. E no segundo, Jesus vem para julgar as nações. No primeiro momento, Jesus virá como noivo. E no segundo, ele virá como rei e como juiz. No primeiro momento, Jesus pode ocorrer a qualquer momento, a gente não sabe o dia e a hora, mas no segundo, com certeza, segundo momento, vai acontecer durante 7 anos depois, acabando a grande tribulação. Amém? Ou seja, após o arrebatamento, 7 anos ele volta, porque essa é uma profecia que Daniel, ele profetizou lá no capítulo 9, 27. Então, queridos, volta a telão a primeiro gráfico lá, por favor. Depois a gente vai dar continuidade aí. Fala assim, e vai existir 3 julgamentos. Bota lá no telão o primeiro, o mapa escatológico. Primeiro, isso. Bom, vai existir 3 julgamentos. Primeiro, começa aqui, fala comigo, Tribunal de Cristo. Vai ter o segundo, que é a vinda de Jesus em glória. Jesus julgará as nações. E vai ter o terceiro, que a gente vai aprender outro dia, que vai ser o grande trono branco. Gente, olha só, independente se a pessoa é ímpia ou cristã, ela, pelo menos ela vai passar. A igreja aqui, ela passou para o primeiro tribunal, que não é para a condenação, é para receber o quê? Galardão e recompensa. Esse segundo aqui, qual é o propósito? Para julgar as nações. Os bodes vão ser separados das ovelhas. Aquela passagem que você vê na Bíblia, exatamente está tratando desse momento aqui. A separação do bode para a esquerda e as ovelhas para a direita. Amém? Eu lembro isso, me lembro de política, não sei porquê, nada contra, irmão. Nada contra, não se ofenda, brincadeira, tá? O que acontece é o seguinte, então aqui no final, a gente vai ter aqui a batalha do Armagedon, que a gente vai ver. Então o terceiro aqui, julgamento, exatamente aqui vai ser o julgamento final, que vamos deixar para outro momento, para a gente não embolar, tá bom? Então pode botar lá os 3 julgamentos futuros, o slide lá. Pode passar esse aí. Que abençoada, irmão. Olha lá, primeiro, Tribunal de Cristo. Vai acontecer quando? Após E isso é para quem? Está lá escrito ali, para os salvos que serão ressuscitados e arrebatados nessa primeira vinda. Pegaram? Tá fácil? Tá não, tá complicado, né? Propósito, galardoar o que hoje? Recompensar a igreja. Agora o segundo, que é aquele do meio que nós vimos, que na segunda volta, qual vai ser o propósito? Após vai vir o que? A grande tribulação. Quando vai acontecer? Esse segundo tribunal, o que vai acontecer? Para que os que sobreviverem na grande tribulação, eles vão passar por um julgamento. Amém? Aqueles que permaneceram fiel e aqueles que permaneceram vão ser julgados pelo próprio Senhor. E o Senhor vai julgar isso junto com a igreja. Fala assim, uau, tá fraco, hein? O propósito, decidir quem vai entrar no reino o quê? Milenar. Pastor, o que é o reino milenar? Há uma promessa, nós cremos isso de uma forma literalmente. O milênio vai ser um governo de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Amém? Por isso é denominado de milênio.
Então, essas pessoas que estão vindo da grande tribulação, Jesus julgará exatamente também com o propósito, para saber quem é que vai reinar com ele também, que vai estar no momento, no tempo do milênio. E o juízo final, o terceiro, não vou entrar aqui nesse mérito, vai ficar para os próximos capítulos. Então agora, pastor, entrou agora a batalha do Armagedon. Jesus, dá graça, Senhor. Eu fico preocupado com vocês, de pegar as coisas, sei que não é meio complicado, né, irmão? É muita informação. Batalha do Armagedon vai acontecer no final, que é da grande tribulação. O que é a batalha do Armagedon? Pode passar o slide, por favor. Botei para você aí, ó. Armagedon significa montanha do Megido, ou vale do Megido. Trata-se de uma planície de formato triangular. Esse lugar existe. É chamado também Vale de Josafá. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver que Israel, ele teve várias guerras nesse lugar. Esse lugar é real. Então a palavra do Senhor em Apocalipse fala que essa batalha do Armagedon, que é a batalha final que vai acontecer depois da grande tribulação. Por quê? Lembra que o anticristo, o falso profeta, eles vão se opor e vão fazer aliança com outras nações, exatamente para destruir Israel. Então imagine uma terceira grande guerra mundial. Vai ser uma guerra que nunca houve, amém? Uma guerra sangrenta. Então, na verdade, o próprio Senhor também vai vir com esse propósito para proteger a nação de Israel e o seu povo, aqueles que não negaram a sua fé. Então essa batalha de Armagedon vai ser exatamente nesse lugar aí, onde tem a figura ilustrativa, mas para você ter um entendimento. Então você vai ver que é um lugar, isso, tá ali, ó. Não, volta lá por favor, só para você ver a característica desse lugar. Tá ali, ó. Armagedon significa montanha Megido, vale de Megido. Trata-se de uma planície de formato triangular. Tem um formato triangular ao norte de Israel, onde desde os tempos mais antigos é famoso por sua fertilidade e posição estratégica. É um lugar muito bom para guerra, onde já ocorreram inúmeras guerras, combates na antiguidade. Então você vai ver Israel, parte da história, pelejando nesse lugar. Alguns momentos Israel triunfava quando estava na dependência de Deus, e muitas vezes quando negavam a Deus, perdiam também as suas batalhas, e muitas vezes nesse lugar. Então um lugar enorme, tinha até a medida deles, não sei, perdi agora na mente, mas são quilômetros de extensão, muito grande, e é um lugar realmente estratégico para a guerra. Então acredita, a palavra fala que se cumprirá a guerra do Armagedon, exatamente. Pode colocar o segundo, a batalha do Armagedon. Botou aí? Esse aí, né? Na verdade, essa palavra Armagedon, até lembrei uma coisa interessante. No grego significa reunião de tropas, porque são várias tropas, várias nações que vai ocasionar essa guerra. Então aqui, ó, será de Armagedon que ocorrerá a maior batalha de toda a história, onde essa planície será transformada no maior campo de batalha que o mundo já presenciou. Será uma guerra mundial, onde diversas forças armadas no mundo estarão concentradas no Oriente Médio, prontas para destruir a nação de Israel. Então, qual é o propósito da batalha de Armagedon? Pode passar o slide. Qual é o propósito dessa batalha? O propósito divino dessa batalha, qual é? Aniquilar o poderio do anticristo, de seus exércitos, quando Jerusalém estiver cercada pelo exército das nações confederadas, sobre a liderança de quem? Do anticristo. O Senhor Jesus descerá em seu socorro, de quê? Da cidade de Israel, do seu povo e todos aqueles que não negaram a sua fé, sobre o Monte das Oliveiras, que nós sabemos que ele virá, em Jerusalém. Então quando nós olhamos aqui para Zacarias 14, Zacarias já profetizou isso, em Zacarias 14, do versículo 2 ao 4, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas serão violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O Senhor sairá, pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha.
4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte a Jerusalém. Para o oriente, a Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente, para o ocidente, haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Vamos lá agora para Apocalipse, capítulo 17, no versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Estes combaterão contra quem? O Cordeiro. Olha só, imagina as nações indo para Jerusalém. Jesus, ele vem exatamente para o seu povo não ser exterminado, para defender a sua nação de Israel, o seu povo, aqueles que também não negaram, os gentios, a sua fé. Então ele desce nesse Monte das Oliveiras, vem com a sua igreja, comitiva de anjos, exatamente agora para combater todas essas nações que se opõem a Israel, que estão debaixo do governo do anticristo. Agora imagina, querido, quando Jesus ele vem, e acontece isso, esses combaterão contra o Cordeiro. Agora imagina a cena, todo mundo está com seus tanques, canhões apontados para onde? Para Israel. Jesus aparece, desce, os canhões deixam de apontar agora, e começam agora a apontar para o Cordeiro. Vamos destruir, talvez, muitos sabem o que está acontecendo, outros sabem o próprio governo anticristo. Meu irmão, destrói ele. Só que isso é impossível. Ele fala, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aleluia! Glória a Deus por isso. Quando olhamos aqui Apocalipse 19, Apocalipse 19, vamos colocar no 18. Apocalipse 19, 18 diz assim: para que comais a carne dos reis, tribuno a carne dos fortes, a carne dos cavalos. Não é isso não, perdão. Deixa eu ver aqui, Apocalipse, agora me peguei agora. Bota no 19, por favor. Isso. Vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo. Jesus ele virá, como diz a palavra lá em Apocalipse 19, sobre um cavalo branco, no sua coxa escrito, verdadeiro e fiel. Vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Continua. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então Jesus ele vem exatamente com outro propósito, para fazer o que? Juízo. Então aí o propósito da vinda de Jesus em glória, quando ele voltar na segunda vinda, bota lá o primeiro, pode botar o slide. Ressuscitar os mártires. Então quando Jesus voltar, qual o propósito? Ressuscitar os mártires que morreram pela causa de Cristo. 144 mil testemunhas, está em Apocalipse capítulo 24, falei para você. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o que? 1000 anos. Qual outro propósito da vinda do Senhor nessa segunda volta? Salvará Israel da destruição. Só vou ler aqui o último versículo, Zacarias 12, versículo 9. Acontecerá que naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O próprio Senhor vai destruir todas as nações que se opor a Jerusalém. Terceiro propósito, julgar as nações vivas. Mateus 25, 31, 32. Quando o Filho do Homem vem em sua glória, já está aí, já não precisa botar não. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta o que? Os bodes das ovelhas. A ovelha ouve, o bode berra. Mateus 25, 31, 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, pode passar. Isso, continua. Isso. Quando o Filho do Homem vem em sua glória e todos os seus anjos, com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas.
Continua. E porá as ovelhas à sua direita, mas o bode o quê? À esquerda. Então dirá o rei aos que da sua direita: vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação o quê? Do mundo. Continua. Então dirá também à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Amém, querido? Então nesse momento aqui vai haver um julgamento exatamente daquelas pessoas que estão vivas ali, não é isso? Nesse momento vai ter a ressurreição das pessoas que morreram em Cristo, dos mártires, e aqueles que estão vivos serão julgados da mesma forma. Deus apartará os bodes, como também o quê? Das ovelhas. Agora uma coisa interessante que eu queria falar para você: de que maneira Deus vai destruir? A gente pensa que essa batalha, né? Jesus vai ter um trabalho danado com o anticristo. De que maneira Jesus vai destruir o anticristo e o falso profeta? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Na corrigida fiel. Paulo fala: então será revelado o iníquo, está falando aqui de Satanás, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, alguma versão, com sopro, e aniquilará pelo esplendor, ou seja, pela presença da sua glória. Então vai ser um sopro, irmão. Satanás está perdido, está lascado. Então, gente, vamos lá por 4 propósitos que vai acontecer nesse julgamento na segunda fase de Cristo. O 4º propósito está aí, ó: prender Satanás. Amém? Apocalipse 21, 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que aqui é Satanás, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás amarrou 1000 anos e lançou no abismo. Ali encerrou, pôs sobre ele um selo, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Pastor, agora explica isso aqui. O que acontece? Nessa volta da segunda fase de Cristo, ele vai julgar as nações. O próprio anticristo, o falso profeta, vai ser lançado no lago do fogo. Algumas pessoas que acreditam que é o Hades, ainda outros pensam que é até o próprio inferno, não sei. Pessoas que morreram sem Jesus estão no Hades, que significa lugar tardio de arrependimento, que não é ainda o inferno. Amém? Pessoas estão sofrendo, mas ainda vão ser julgadas naquele último trono que a gente vai ver em outro momento. Então nesse momento aqui, Satanás, quem foi lançado foi o falso profeta e o anticristo, mas Satanás ele vai ficar preso. Deus ele vai prender Satanás. Deus tem um propósito nisso, durante 1000 anos. Então 1000 anos a terra agora vai viver a paz, a justiça, a alegria, a prosperidade, sem nenhuma influência do maligno sobre a terra. Vai ser chamado milênio. Então aqui ele prende, mas depois desses 1000 anos, você vai ver em outro dia aqui, a gente vai estar ministrando, ele vai ser solto, e você vai entender o porquê. 5º propósito da vinda do Senhor Jesus: ele vai lançar, como eu falei aqui, as 2 bestas no lago de fogo. Apocalipse 19, do 19 ao 20. Vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com quem enganou, e receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. Então você vai ver que o falso profeta, o anticristo, vai ser lançado nessa volta, nesse lago de fogo. 6º propósito: a implantação do reino milenial. Então isso, todos os propósitos, exatamente dessa segunda fase, que vai acontecer depois da grande tribulação. E agora, o propósito aqui final, da vinda de Jesus em glória, que é exatamente a implantação do milênio que vai acontecer. Vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Pode colocar lá no telão a primeira imagem do mapa escatológico? Então aqui para você ver, aconteceu a grande tribulação. Isso aqui é a batalha do Armagedon. Jesus ele volta, anticristo, profeta lançado no lago de fogo. Ali tem um julgamento das nações.
pessoas são ressuscitadas, aqueles que morreram em Cristo como mártires, para que possam participar agora o que? Do milênio. Amém? Os bodes ficam para trás, também são lançados lá no Hades, e agora só vai entrar aqui a igreja gloriosa, como também quem? Os santos que sobreviveram à grande tribulação, e os mártires da mesma forma. Então agora, vamos fechar aqui falando sobre o milênio. O que é o milênio? Bota aí. O milênio, está escrito aí, ó, será um reinado de Cristo aqui na terra, com duração de quê? De 1000 anos. Logo após o término da grande tribulação, vai começar o milênio para a igreja e os santos. Trata-se de um reino literal, acreditamos da literalidade do texto, onde o Senhor Jesus reinará sobre todas as nações da terra, como foi predito nas Sagradas Escrituras pelos profetas. Gente, existem 3 escolas teológicas que falam o seguinte, que são os amilenistas, são os pré-milenistas e os pós-milenistas. Nós somos pré-milenistas, por quê? Nós cremos no milênio, na literalidade do texto, porque a palavra fala que Cristo vai regovernar com a multidão em sua igreja sobre a terra. Os amilenistas não acreditam que isso é literal, acreditam que somente é um cunho espiritual. O pós-milenista acredita que a igreja ela vai ser cristianizada de uma tal forma que nós vamos experimentar desse momento. Nós não acreditamos nisso. Que cada dia que mais passa, a iniquidade está aumentando e o amor está se esfriando. Que a igreja ela vai ser cristianizada de uma certa forma que todos vão virão nessa terra aqui na paz. Então isso é uma linha teológica que nós não acreditamos. Amém? Então nós somos pré-tribulacionista, vamos ser arrebatados antes da tribulação, e pré-milenista, porque nós acreditamos que o milênio, na sua literalidade do texto, que nós vamos governar com Cristo durante 1000 anos. Quem participará do milênio? Eu já falei para você, mas vamos lembrar aqui. A igreja do Senhor, aquela que foi arrebatada, amém? Gloriosa, vitoriosa, com o seu corpo, o quê? Fala comigo, glorioso. Pega esse detalhe, hein? A igreja está com um corpo glorioso, sim ou não? Ela foi para o céu, voltou, desceu, governou aqui. Porque fomos chamados, lá em Apocalipse 5:10, que nós somos chamados, fomos construídos para ser reis e... Então nós vamos reinar com Cristo neste lugar. Teremos funções aqui no milênio, com certeza. Governar aqui a terra, não vão ficar aqui de bobe, né, irmão? Então, a igreja do Senhor, aqueles que foram arrebatados, né, aqueles que também o quê? Corpo glorioso, né, veio aqui, né? Então a igreja ela vai participar. Quem mais vai participar do milênio? Pode colocar o outro slide. Os mártires da grande tribulação. Pessoas que sobreviveram, que não negaram a Cristo, não é isso? Ou seja, morreram como mártires, 144.000 testemunhas, as 2 testemunhas, e outras pessoas que não vão negar a Cristo. Continua. As nações, parte delas, judeus, gentios, os seus corpos físicos naturais, que escaparam da onde? E foram poupados no julgamento das nações. Diante daquela separação, pessoas que manteram fiel, então essas pessoas vão entrar tudo para o que? Milênio, governaremos com o Senhor durante o que? 1000 anos na terra. A gente vai ver como é que vai ser a característica desse milênio. Agora, interessante, volta lá. Você entende que a igreja subiu aos céus, sim ou não? Ela recebeu um corpo, por quê? Aqueles que vêm da tribulação, o corpo dele não são glorificados, porque estão na terra ainda. Era isso? Guarda que a gente vai precisar lá na frente para entender. Tanto é que no milênio você vai entender que vai ter casamento no milênio, vai ter procriação no milênio, vai ter longevidade no milênio. Essas pessoas com corpos físicos vão ter uma vida longa, exatamente, porque vai ser uma outra realidade para nós, porque Cristo vai restaurar todas as coisas. O próprio homem, ele vive pouco tempo de vida. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vê que as pessoas, elas viviam quantos anos? Matusalém, é um homem que mais viveu, não é isso? 900 e poucos anos, se não me engano, é isso? Também nem estava lá, nem lembro. Nunca participei do aniversário dele. Mas é um cara que tinha uma vida longa. Então, isso vai ser o quê? Restaurado. Amém? Porque na verdade o homem não foi feito para a morte. Deus criou o homem para uma eternidade. Então, os mártires estão lá, as nações, judeus e gentios que se converteram. Agora, as principais escolas de interpretação do milênio, querido, fala um pouco sobre o que haverá, a característica desse milênio. É o que nós vamos encontrar. Primeiro, bota lá as principais escolas: justiça.
O nosso mundo é caracterizado por quê? Pela injustiça. Sim ou não? Você acha que esse mundo é justo? Quantas pessoas talvez estão atrás das grades de uma forma injusta? E quantas pessoas hoje estão soltas também de uma forma injusta? Quantas pessoas participam de tantas tramóias na área da corrupção, na área da política? Não é isso? Porque esse mundo o quê? É injusto. As pessoas às vezes vão para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, aí depois vai para o Supremo, apela para o Supremo, não é isso? É para ganhar tempo. O cara sabe que está tudo errado, aí usa uma articulação jurídica, exatamente o quê? Para não ser pego. Às vezes o cara morreu e o negócio ainda está lá rolando, e o cara é condenado. Só que ninguém vai passar desapercebido nessa justiça. Amém? Então, nesse reino milenar, o próprio Senhor que vai ser o juiz, ele vai ser o rei. Então não haverá injustiça, irmão. Maravilha? Não haverá corrupção, não haverá injustiça. Então, a característica desse reino é a própria o quê? Presença do Messias na cidade de Jerusalém, onde vai governar, né, nesse milênio. Será a fonte da qual toda a justiça do milênio, Sião será chamada a cidade de justiça. Se você depois quer tirar foto, aí tem várias passagens que confirmam o que eu estou falando. Se eu for abrir todas elas, não tem tempo. Será cheio de direito e de justiça. Qual a outra característica do milênio? Segundo, a paz. Eu acho que o que mais o mundo deseja é o quê? É a paz. Não é isso? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Pessoas vivem numa insegurança. Hoje nós trabalhamos em pequenos grupos. Por quê? Você quer evangelizar como tempos antigos, pegar uma caixa de som e ir para uma praça, você até consegue, mas você não consegue entrar nos condomínios, porque é tudo fechado. Devido ao quê? A insegurança. Agora, se você tiver um morador lá, que é um servo de Deus, que abre a sua casa para fazer a obra, você consegue alcançar aquele vizinho. Então o mundo vive aqui na insegurança. Está vendo aí dos homens empresários que estão investindo em carros blindados, pagam uma fortuna para isso, às vezes quase 70, 100 mil para blindar um carro, né? Então o que acontece? Porque insegurança está em todo tempo. Você não sabe de manhã, pela graça de Deus, você volta para casa. Você tem que crescer todo dia que você está voltando para casa. É uma bala perdida, né? Pessoas matando outra, porque confundiu. Pouco tempo o médico foi morto porque pensava que era um bandido, né? Conversando, batendo papo num quiosque. O cara nem esperava que ia acontecer com ele. Então a gente vive num mundo de injustiça, né? No reino milenar vai ter o que? Somente a justiça do próprio Senhor, do justo Cristo, e a paz. É o que mais nós precisamos. Então no reinado de Cristo a paz. Por quê? O próprio Isaías fala em Isaías capítulo 9, 6, 7, que nos ombros de Cristo está o governo. Não é isso? Vamos ver isso? Isaías 9, 6, 7, vale a pena, né? Isaías 9, 6, 7. Porque o menino não nasceu, um filho se deu, o principado, o governo estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele reinará. Essa justiça não é somente a paz, não somente em relação a Deus, mas ao nosso próximo. Nós teremos paz com outras pessoas. As pessoas vão trocar as suas armas por ferramentas para a plantação, para a colheita. Isaías fala isso em Isaías 2,4. Isaías 2,4. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes se converterão, olha só, as suas espadas em enxadões. Vamos trabalhar na agricultura, irmão, mas ninguém vai brigar com ninguém. As suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais as guerras. 1000 anos, não vai ter terrorismo, não vai ter guerra, meu irmão. Não vai ter, meu irmão, nação levantando contra nação, né? É aí a Ucrânia em relação à Rússia, essas guerras que a gente está vendo, rumores de guerra, isso não haverá, porque o príncipe da paz governará durante 1000 anos sobre a terra, com a sua igreja. E detalhe, vai ter até a paz com os animais. Porque os animais são carnívoros, porque eles não são pacíficos, porque isso tudo foi originado devido à queda do homem, onde a maldição se alastrou sobre toda a terra. A própria palavra lá em Gênesis fala que a terra sofrerá o quê? Cardos e abrolhos, espinhos, maldições, enfermidade, morte, devido ao quê? O pecado de Adão.
mas em Cristo tudo aquilo que aconteceu lá atrás será restaurado para a glória de Deus. Será comparado, sabe com o quê? Jardim do Éden. Olha, em relação aos animais, eu acho isso aqui lindo. Mateus tirou até uma foto, fez capa de CD, Mateus, quando era pequenininho. Isaías 11, versículo 6, 7. Isaías 11, 6, 7. Ficou curioso o negócio de Mateus? Tinha um músico, um levita na casa de Deus chamado Cláudio Claro, muito conhecido, já partiu, está na glória de Deus. E o meu cunhado, ele fazia capa de CD, ele foi convidado para fazer. Mateus sendo uma capa de CD, era pequenininho, ele fez a montagem lá, Mateus com cabelinho, aí tinha um cordeiro, tinha um leão na capa do CD. Mateus está lá, ficou famoso. Então em Isaías capítulo 11, 6, 7, 11, morará o lobo com o cordeiro. Olha só, irmão, não tem briga, o lobo com o cordeiro. Imagine, o lobo com o cordeiro, não vai ter briga, irmão. O leopardo com um cabrito se deitará. Irmão, hoje o leopardo olha para o cabrito, meu irmão, é almoço. Eles se tornarão herbívoros e não mais carnívoros. Aí continua, o bezerro, né, o filho do leão, o animal cevado andarão juntos, o bezerro e o leão. O menino pequeno, Mateuzinho, os guiará. Está lá na foto do CD do Cláudio Claro. Então, meu irmão, vai ter paz diante dos homens com animais. Sabe o que você andar no meio do leão, passar a mão na cabeça dele? Ei, bichinho. Que lindo, né, irmão? Isso é lindo demais, irmão. E alegria. Então, são a característica que você vai ver no milênio. Alegria é o outro, né? Ah, quer passar vaca também? Passa a vaca. Não joga para cá, não, pelo amor de Deus. Olha lá. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. Herbívoro. Então aqui, outra característica do milênio, qual é? Alegria. Meu irmão, nós viveremos a plenitude da alegria. Você já ouviu falar sobre o gozo do Espírito? Quantos aqui a gente vai passar essa semana agora, né? Encontro com Deus. Você vai naquela conferência, que se você volta chapado do Espírito, com aquela alegria, meu Deus do céu, parece que eu estou no céu. Meu irmão, você vai ter uma alegria, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Nem os maiores avivamentos da história da igreja desfrutou dessa alegria, dessa presença, desse gozo do Espírito que acontecerá no milênio. Pegou isso? A plenitude da alegria será a marca característica da era milenar. Eu estava pensando o que Paulo fala para Roma. Paulo, em suas cartas, Romanos 14, 17, na corrigida fiel, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E prosperidade. Nós teremos prosperidade. Então, quero fechar essa mensagem. Eu escrevi algo aqui para você, não está no telão, mas quero dizer aqui para você. Toda a terra sofreu, como vemos no livro de Gênesis. Após a queda, toda a terra sofreu pelo pecado de Adão. Cardos e abrolhos e espinhos. Na verdade, cardos e abrolhos e espinhos, quando você enxerga no livro de Gênesis isso, significa exatamente que as maldições que entrou sobre a terra, é uma figura de linguagem. Então, as maldições como o quê? Enfermidade, maldições mesmo, morte, guerras, desequilíbrios climáticos, alterações climáticas drásticas, terremotos, maremotos, vulcões, erupção, desastres ambientais, poluições, deformidade da própria natureza. O milênio haverá um tempo de milagres e transformações. Então o milênio será marcado por milagres e transformações. Que transformações serão essas? Primeiro milagre na natureza. O que vai haver na natureza? Em Amós capítulo 9, versículo 13, meu irmão, a gente precisa plantar, colher. Imagine isso, a gente vai trabalhar, mas coisas vão crescer de uma forma inigualável. Amós 9, 13, não me lembro, eu quero a nova tradução da linguagem de hoje, só para complicar um pouquinho. Amós 9, 13, só para clarear melhor. Nova tradução? Legal. Está chegando o dia, esse aqui é no milênio, hein? Em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Tu vai colher, pum, nasceu de novo. Uau! Vai pegar a uva, pum. Não vai ter necessitados, porque não haver mais necessidade. Deus vai prover todas as coisas sobre a nossa vida. Então, querido, o milagre da fertilidade,
A água será abundante, não haverá mais escassez. Será limpa sem contaminação. Lugares secos se tornarão jardins verdejantes. As árvores servirão de alimentos. Os animais não serão mais carnívoros e nem mais predadores. Serão herbívoros e pacíficos. Isso é o milagre que acontecerá na natureza. Milagres também nos corpos físicos. Não haverá deformidade física. Cegos virão, mudos falarão, surdos ouvirão, os coxos saltarão. Longevidade humana aumentará como os antepassados na história bíblica. Doenças serão removidas. Milagres na vida material. Não haverá necessitados e nem necessidade. Os homens serão fartos, porque Cristo é o Rei provedor. Milagres na administração do governo. Não será mais um governo humano, corrupto, mas sim um governo teocrático. Não haverá corrupção, injustiça, ditadura, opressão, manipulação. Todos os povos desfrutarão de paz, justiça, alegria e prosperidade. Milagres na vida espiritual. O Espírito Santo será derramado no reino milenar como nunca antes. Será um grande mover de Deus que não se comparará a nenhum avivamento que houve na história da igreja. Isso tudo é promessa. Eu poderia aqui citar todos os versículos para você, mas eu não tenho tempo para isso. Então, querido, diante de todo estudo feito, existe um doutor renomado chamado René Paché. Ele diz o seguinte: por mais que seja belo o milênio, será até mesmo comparado ao jardim do Éden, ele ainda não é o céu. Pastor, ainda vai para o céu? Tem a segunda parte? A gente vai falar isso nos próximos capítulos. Fica de pé em nome de Jesus, e agradeço a paciência de me ouvir. Amém? Que Deus abençoe. É muita informação, né, gente? Sei que não é fácil. Pastor, tem algumas dúvidas. Indico você, compra um livro de Joy Caetano, Grandes Temas de Apocalipse, um livro bom. Eu não tenho aqui na livraria, né? Mas você pode estudar, com certeza vai te ajudar mais a clarear. São muitos detalhes. Eu sei que às vezes pessoas tem alguns questionamentos, né? Mas depois a gente pode trocar uma ideia com o tempo. Amém? Mas é preciso você pegar. Como é que eu aprendo às vezes as coisas? Eu fico vendo às vezes o mesmo vídeo toda hora. Porque às vezes tem detalhe que eu não peguei. Peraí, o cara falou isso aqui. Aí eu vou lá, confiro na palavra. Pego lá o livro, leio. Até aquilo entrar. Para você ter um entendimento correto. Porque é muitos detalhes. Mas eu creio aqui, a nossa missão não é fazer de você um mestre de escatologia. Não é essa. Mas é pelo menos você ter uma base de entendimento. O que significa aquilo que está por vir no livro de Apocalipse. Que grande parte da igreja às vezes não tem entendimento, às vezes nenhum, ou muito pouco. Então aqui você começa a abrir o entendimento. Cara, já estou entendendo mais ou menos o que acontece. Se o próprio Jesus, ele falou: João, escreve e comunica aos meus servos, é porque isso é importante para nós. Essa é a maior expectativa da igreja, a volta de Cristo. Claro que tem outros temas da palavra que a gente vai ministrar aqui: cura, ansiedade, depressão. A palavra de Deus tem palavra para tudo. Mas nós entendemos que esse momento é tão importante. Isso gera um anseio pela eternidade. Isso aumenta mais o nosso temor. Porque a igreja, Israel, a noiva de Cristo, ela precisa estar pronta, preparada para esse grande dia. Amém? Então eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado por aquilo que Teu Espírito compartilhou conosco nessa noite. Pela Tua palavra, nós pedimos que o Senhor possa abrir nosso entendimento espiritual, nos trazer clareza. O importante, Senhor, não são as escolas teológicas, mas saber, Pai, que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Que a Tua igreja possa estar como noiva fiel, adornada como sempre ora ao Senhor. Uma noiva preparada, uma noiva que não negocia o seu relacionamento, uma noiva que está na expectativa do noivo, uma noiva gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem mancha, uma noiva que está na expectativa desse grande dia, a maior expectativa da igreja, que é a volta de Cristo, a maior promessa que vai se cumprir em toda a história da humanidade. Será um marco, Senhor. E Pai, nós queremos estar junto com o Senhor.
Queremos fazer parte, como diz bem-aventurado, aqueles que participarem da primeira ressurreição. E nós queremos fazer parte dessa história. Nós fomos chamados, Senhor, para ser reis e sacerdotes, para governar sobre a terra. Pai, seja no milênio, seja com Cristo. Muitos acreditam que a recompensa será até mesmo uma função que iremos receber, não sabemos. Mas, Senhor, que possamos estar juntos, Senhor. Que a tua noiva possa ser uma noiva apaixonada, uma noiva que te ama, Senhor, uma noiva que te adora, uma noiva missionária, que está aqui não somente na expectativa da tua volta, mas trabalhando ao favor do teu reino, como bons mordomos de Cristo. Abençoa a tua igreja, o teu povo, nos traz revelação e entendimento, e aquilo que eu não consegui falar, que teu Espírito possa continuar a falar o coração dos teus filhos. E assim nós abençoamos, Pai, no nome de Jesus, e assim nós profetizamos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe.